A gente já estava com a ideia de trazer o Marcelo Neves para cá já há algum tempo. E a gente tem visto que isso repercute muito bem para os nossos técnicos, né? Eles melhoraram muito através das palestras e cursos do Marcelo. Então, por conta desse resultado empírico que a gente tem, a gente resolveu trazer ele, né? Porque para compartilhar isso com a comunidade francana. Sim, eu acho que vale muito a pena, porque é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande para passar para a gente e eu vou utilizar isso no meu dia a dia de trabalho. Uma visão diferente aí do mercado, né? Essas mudanças constantes que estão na nossa área e ter uma visão melhor aí do que está acontecendo. Eu espero aprender bastante e ganhar bastante conhecimento, né? Saber um pouco dessa função que eu não conhecia até então. Como professor, eu vou ganhar know-how, né, para poder passar esse conteúdo para eles. Então, é uma experiência única que a ENG está proporcionando para a gente, o Marcos, o Ricardo. E é um prazer estar aqui com eles nesse evento. Bom, o palestrante acho que é um grande cara na área, né? Ele manja muito, o cara é muito bom. Então acho que vai ser muito proveitoso e é uma área que para a tecnologia é muito interessante e muito importante. Bom, minha maior expectativa é o conhecimento, né? Pegar conhecimento de quem já está na área tem muito tempo. E a área de engenharia de software é uma das mais importantes da nossa faculdade, então quero muito conhecimento, espero conseguir. As minhas expectativas realmente é aprender bastante e poder passar esse conhecimento para os nossos alunos lá da FATEC. Primeiro, acho que o assunto é muito interessante, né? É algo que a gente está muito próximo hoje, o que a gente pode fazer muito mais para agregar o negócio. Segundo, acho que um palestrante muito requisitado e tudo mais, muito renomado, e vindo aqui em Franca. Então, assim, a oportunidade era boa da gente fazer, estar próximo aqui. Então, casou muito bem. E eu também conheço já o Mandara, ele é um prestador de serviço nosso, hoje já de longa data, ele junto com o Ricardo. Fez o convite, eu achei que a oportunidade era 10, era ótima. E estou aqui, expectativa muito boa, muito grande. Acho que vai ser um evento muito bom. E a gente vai colher bons frutos e que eu possa fazer um repasse também para o time e possa agregar bastante lá para a gente. Então a expectativa é grande e também um ponto de discussão de muita relevância para as próximas aulas nossas lá no Unifacef com os alunos para a gente discutir o que está sendo apresentado e abordado aqui. Ah, sim! Tem muitos alunos ainda que não conhecem, né, o que o analista de negócios faz. Tenho certeza que muitos alunos vão ser despertados agora depois dessa palestra. Eu acho que o Marcelo Neves ele tem muito conhecimento na área. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo hoje e eu acho que ele vai trazer um diferencial bacana para o pessoal que está começando a carreira ou até mesmo para aqueles profissionais que já estão atuando há muito tempo aí no mercado, né? Eu espero que as pessoas que hoje vão assistir a palestra, elas possam sair daqui com o seguinte conceito: temos que fazer análise de negócios. Mais do que o papel, a competência em análise de negócios, ela é fundamental para esse sucesso, para que os projetos possam chegar ao final e entregar aquele produto, aquele serviço que precisa ser entregue. E o cliente dizer assim, no final das contas, era exatamente isso o que eu queria. Bom, gente, por que a gente escolheu o tema análise de negócios, né? Muitos de vocês devem ter visto eu passeando pelas faculdades, que nem um maluco aí. Fernando, Daniel, né? Pegando o pé do Jorge, do Cacildo. Porque a gente vê que a análise de negócios, cada vez mais, ela é uma ciência, é uma área de conhecimento. O profissional que atua nessa área é cada vez mais importante. Não só pela metodologia tradicional de desenvolvimento, mas as metodologias ágeis também, né? Cada vez mais os programadores estão ficando mais perto dos clientes. Cada vez mais a gente tem a necessidade de entender realmente o que o cliente precisa, conseguir extrair dele aquilo que aquilo que a gente consegue fazer para poder desenvolver um software, uma solução, uma integração e resolver o problema dele, e não simplesmente entregar uma tela, entregar um sistema, enfim, uma funcionalidade qualquer. Então, o tema análise de negócios vem para a gente poder sentir na pele e através de práticas e ferramentas que o Marcelo vai trazer para nós, a importância do profissional nesse papel. Então, o tema foi escolhido por causa disso. E por que escolhemos o Marcelo Neves?
simplesmente porque é uma das referências no país nesse assunto. Ele, falando rapidamente o currículo dele aqui, ele é diretor da Anelox, uma empresa de consultoria e treinamento em tecnologia. Ele é presidente do IBA, capítulo Rio de Janeiro. O IBA é o Instituto Internacional de Análise de Negócios. Ele também é coordenador da trilha de análise de negócios no Developers Conference, o famoso TDC, que muitos aqui conhecem e já frequentou. Ele também organiza o Rio Agile, que é um evento que acontece lá no Rio de Janeiro, além de ter formação em coaching, gestão de projetos, neurolinguística e tudo mais. Por favor, Marcelo, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado, Marcos e Ricardo, pelo convite e os meninos que viabilizaram a gente estar aqui. Muito obrigado mesmo. Pessoal, quem hoje aqui, levanta a mão, está envolvido ou está trabalhando em algum projeto de TI? Levanta a mão aí, por favor. Legal. Grande parte. Muito bom. Levanta a mão quem é que tem problema nos seus projetos. Ninguém, né? Só a pessoa lá da Suíça, né? Nossos amigos da Suíça. Grande parte, a gente tem problema. E nós temos vários problemas com os projetos. E a gente vai falar aqui um pouco sobre projetos do ponto de vista da análise de negócios. Como que essa disciplina pode ajudar cada um de nós, no dia a dia de projetos, a entregar aquilo que realmente precisa ser entregue. Porque se existe um desafio hoje grande, esse desafio é entregar aquilo que o cliente, lá no final das contas, vai dizer assim, cara, era justamente isso que eu queria. E olha, como é duro escutar isso. Como é duro, como é desafiador escutar que o cliente concorda ou gostou daquilo que a gente entrega, na maioria das vezes. Tá? Vamos só falar um pouquinho, brevemente, do cenário de negócios atualmente. Não tem como a gente falar sobre projetos sem a gente falar sobre o cenário atual. Uma pesquisa junto do IBA com a KPMG. Tá? 41% dos CEOs, presidente de empresa, ele diz o seguinte, ele entende que a sua empresa vai mudar muito nos próximos, o quê? 30, 50 anos? Não. 3 anos. 3 anos, eles concordam que a empresa deles vai mudar bruscamente. A gente está acompanhando a uberização de vários modelos de negócio que antes existiam, funcionavam, estão deixando de funcionar. Estão deixando de operar, de performar. Não consegue mais. 77% dos presidentes de empresa dizem que incluir a inovação na estratégia é fundamental. Todo mundo tem sua definição lá de inovação. Eu opto pela definição mais simples. Fazer diferente, melhor, aquilo que talvez você já faça hoje. Tá? Então, os executivos estão preocupados com isso. E a coisa ela é mais delicada ainda, porque a gente está vivendo num momento em que modelos de negócio estão deixando de existir, vocês estão acompanhando aí, eu não sei se, aqui vocês não têm muito isso, mas lá em São Paulo, no Rio, onde eu moro, a briga do Uber com os táxis, gente, é só um exemplo. Quando eu vou para uma cidade e preciso dar treinamento, eu já não vou mais no site de hotel. Eu vou na Airbnb. Tá? E por aí vai. Tá? Hoje, vários negócios, modelos de negócios que utilizam uma app e que funcionam muito bem. Tá? Muitas das vezes sem ter um atravessador. E esses presidentes eles estão preocupados com 3 coisas basicamente. Primeiro, fidelidade dos clientes. Existe hoje fidelidade do cliente? Olha o que aconteceu lá com o Uber. Né? Quando começou, sabe o que está acontecendo no Rio? Quando começou a Uber, todo mundo, não, a gente quer Uber, a gente quer andar de Uber, é mais barato. Fidelidade ao táxi? Para com isso. Aí todo mundo falou assim, poxa, agora os Ubers, né, vão andar. Só que o Uber começou a aumentar. Eles fizeram umas mudanças lá no modelo de negócio deles. O que o pessoal falou? Vamos voltar para o táxi.
Vamos voltar para o táxi. O táxi está mais em conta agora. Cadê a fidelidade dos clientes? 2. Segunda preocupação. Falta de tempo para pensar estrategicamente. Caramba, se o executivo, o dono da empresa, não está conseguindo pensar estrategicamente, tem alguma coisa muito, mas muito errada por aí. E por último, a relevância de seus produtos e serviços. Basta você ver aí o que aconteceu. Muita coisa está virando software, né? Lembra? VHS. Meus pais me falaram, né, que isso existia. Eles contaram para mim que tinha VHS, tinha disquete. Eu não sou dessa época, eu sou da geração Y, né? Então, está status isso hoje falar. E a gente vê uma modificação muito grande nisso tudo. Onde a gente vai parar? A gente não sabe. A gente só sabe o seguinte. A gente vive num cenário onde a mudança não ocorre mais em ciclos. É uma mudança contínua. E isso impacta os projetos que cada um de vocês toca ou participa no dia a dia. A gente saiu da mudança em ciclos e estamos na mudança contínua. E por isso que um dos assuntos que mais a gente fala dentro da análise de negócios é a gestão da mudança. Tá? Como fazer isso? Legal. Bem, e os projetos? Já falamos de negócio. Esse é o cenário. Está mudando. Mudança contínua. É a mesma coisa que você ir no médico e você fala assim, poxa, doutor, eu estou precisando fazer uma cirurgia, né? Vou fazer uma cirurgia. É coisa simples. E o doutor vai falar assim, não, você pode fazer. Confia em mim. Só tem um detalhe. De cada 10 pessoas, 6 morrem. Você aceitaria operar com esse cirurgião? Então por que a empresa onde você trabalha aceita esse tipo de resultado que você entrega? É duro, né, esse tipo de pergunta, mas eu me faço também todos os dias esse tipo de pergunta. E a coisa não melhorou não, tá? O resultado é de 2006, mas a coisa continua. Mesmo depois lá dos métodos ágeis, gerenciamento de projeto, a coisa ainda continua delicada. Por que isso acontece? Me dá uma ideia, me dá uma dica. Por que vocês acham que esses insucessos em projetos estão acontecendo? Eu quero a participação de vocês. Diz aí, por favor. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Bom. O que mais? Obrigado. O que mais? Escopo mal definido. Oi? Escopo mal definido. Escopo mal definido. Legal. O que mais? Infraestrutura. O que mais? Oi? Padronização. Obrigado também. O que mais? Oi? Mudanças muito rápidas. Tem como lutar contra as mudanças muito rápidas? Tem como falar assim, poxa, olha só, gente, cliente, para... Né? Não muda não. Não muda não. Não tem, né? É um desafio que a gente tem que lidar. Realmente é um dos desafios. Eu listei aqui alguns pra gente. Vamos lá. Primeiro, demandas que mudam constantemente. A gente está nesse ambiente e não adianta mais lutar contra a mudança. Isso traz pra gente uma série de imposições que faz com que a gente trabalhe de uma forma diferente. Tá? Só um detalhe. Quem que lembra da época em que se fazia planejamento estratégico de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos? Hoje, as empresas estão fazendo planejamento estratégico que de ano em ano já se fala em fazer menos. Tamanha a dinamicidade do mercado. Uau, que desafio. Eu citei um outro motivo. Falta de visão do todo da organização e de sua dinâmica. Eu não sei se vocês já escutaram falar naquela ilustração do elefante e dos 5 cegos. Pegaram 5 cegos, colocaram cada um dos cegos numa parte do elefante. Aí perguntaram assim para o cego, o que você está vendo aí? O primeiro, eu estou aqui isso aqui parece uma coluna, tal, era a pata do elefante. O outro, poxa, isso parece uma serpente, tal, era a cauda do elefante. Cada um dos cegos descreveu uma mesma coisa chamada elefante de uma maneira completamente diferente. E é o que acontece no dia a dia hoje. A gente não tem essa visão do todo e da dinâmica, dos processos da empresa. Lacuna de estratégia e operações. Tem um cara muito bom que fala sobre
execução, né? Que é um indiano que tem uma empresa de consultoria nos Estados Unidos chamado Rancharan. Ele tem um livro chamado Execução, em inglês Execution. Então ele fala que a responsabilidade do executivo é as operações, né? A execução do negócio. Que lá começa. A diretoria, a alta gestão diz que nós vamos para cá. Só que a comunicação para as pessoas, do pessoal do operacional executar e alinhar com a estratégia é muito difícil. É um dos maiores gaps que existem hoje. No nosso caso, é achar que entregar funcionalidade, muitas funcionalidades, é sinal de muito valor entregue. Se você acha que isso é verdade, cuidado. Quem sabe que controle remoto é aquele ali? É da Apple TV. Ele faz tudo o que esse cara faz. Para mim, de uma forma muito melhor, muito mais... a experiência é muito melhor. Por que a experiência é muito melhor? Porque eu só tenho ali o que eu realmente mais uso. E aqui? Toda hora eu tenho que olhar para o controle, para saber onde está o botão do play, ou do liga e desliga. É um inferno. É um inferno. Ali não, eu só pego, eu já sei o que liga e desliga. Impressionante. Por último, o que pode ajudar a gente a lidar com esse cenário todo? Tá? Onde a gente tem vários desafios nos projetos de TI, onde a gente tem os desafios que já são inerentes, tá? E desafios que agora, esse novo mundo que se apresenta, a gente fala muito hoje de transformação digital, em que negócios inteiros, né, estão movendo para a nuvem. Uau! E a gente está nesse meio todo, conduzindo projetos, tocando projeto, participando de projeto. E os projetos com aquela taxa, com aquele índice de sucesso ali. Eu não posso fugir, né, dessa definição clássica da análise de negócios. Para resumir, o que é essa disciplina? É a prática da gente permitir a mudança. A gente viu que a gente está num cenário de constante mudança, certo? Então, o primeiro elemento é a gente entender qual é a mudança, onde a gente está, o que está acontecendo em meio àquele projeto. Isso tudo num contexto organizacional, dentro da empresa, ou seja, significa a gente considerar todos aqueles elementos que impactam os projetos que nós estamos tocando, ou que nós participamos. Esse é o contexto. É entender que, por exemplo, você está numa empresa, você está trabalhando com uma empresa, e você, às vezes, vê pessoas, ou encara uma empresa que as pessoas são avessas à mudança. A maneira como você lida com isso é diferente, a maneira como você lida com essas pessoas vai ser diferente, e você precisa lidar, porque as pessoas, elas são o elemento mais importante de tudo, né? Empresa não é cadeira e mesa, são pessoas. Tudo isso para quê? Tudo isso a gente faz o quê? A gente identifica necessidades, ou pelo menos a gente fala de hipóteses, aquilo que a pessoa acha que precisa, para o quê? Recomendar soluções. Como é que você define valor, hein? Valor é uma coisa que já virou mantra, né? Tem que agregar valor, tem que agregar valor. Todo mundo fala, né? Agregar valor, mas o que é esse raio desse valor? O que é isso? É alguma coisa que é útil para alguém. A gente até falou nesses 3 últimos dias lá na Engenharia Solutions, né? Nos treinamentos, falando sobre o seguinte: quando a gente fala de valor, a gente sempre tem que considerar 2 elementos para quem a gente está entregando, conhecer para quem a gente está entregando e quais são as necessidades, os medos, os desejos, os quereres dessas pessoas. Eu não sei se vocês têm o hábito de comprar muita passagem aérea. Há 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, era praticamente impossível uma pessoa idosa comprar uma passagem no site da Avianca. Tinha uma combo box lá, que era um negócio assim, ó, micro. Os campinhos para você digitar
eram micros, melhorar o site. Hoje, qualquer pessoa, ela consegue comprar uma passagem. Você acha que esse projeto, levando em consideração as partes interessadas, as pessoas? Dificilmente. Portanto, a gente diz o seguinte, quando você está envolvido num projeto, e a gente aqui está falando dos projetos de TI, você nunca pode esquecer desses 6 elementos. Mudança, o contexto, as necessidades, as soluções, o valor e as partes interessadas. Se você esquecer de um deles, você tem grandes chances de não ter sucesso no seu projeto. Bem, quem é então esse profissional chamado analista de negócios? Embora não exista só o papel, a gente fala também da competência de análise de negócios, que não é só o analista de negócios que precisa ter, não, tá? O gerente de projetos precisa ter a competência em análise de negócios, o PO, o Product Owner, né? O gestor lá do produto e assim por diante. Essa competência ela tem se tornado cada vez mais importante para que a gente possa entregar os projetos no tempo certo, no escopo, no custo. Fazer análise de negócios, só para a gente desmistificar, não é ser o famoso garçom de luxo. O que o garçom faz? O que ele faz? Ajuda. Vai, me ajuda. Oi? Isso. Ele simplesmente anota o pedido e entrega na cozinha. Certo? O analista de negócios não faz isso. Agora pode um momento que ele entendi. O garçom de luxo, ele tira pedido. É por isso que eu gosto de fazer a brincadeira, que é o seguinte. Ninguém aqui coleta requisito. Quem faz coleta é o motoboy. Ele sim pega o requisito do ponto A para o ponto B e entrega no ponto B. Ele não critica o que ele está fazendo, o conteúdo, né? O que ele está transportando. Tá? Nós, como analistas de negócio ou como profissionais que temos a competência em análise de negócios, lembra sempre disso, papel ou competência. A gente critica, a gente pergunta, a gente quer saber o porquê daquilo. Então a gente não é garçom de luxo. E fazer análise de negócios não é capturar requisitos. Vai muito além do que simplesmente tirar comanda, pedir, pegar requisito e entregar lá para o time de desenvolvimento. Além do mais, fazer análise de negócios não é só no contexto da TI, tá? Fazer análise de negócios você faz em qualquer contexto, tá? Você não faz só no contexto de TI. Analista de negócio também não é super-homem. Ele não vai fazer tudo. Pelo amor de Deus. Tá? Ele não é um super-homem. Ele não vai fazer tudo. Ele tem as suas responsabilidades muito bem delimitadas. Tá? Vocês já repararam que o nosso tipo de trabalho ele é muito diferente. Ele é muito diferente do trabalhador que trabalha numa fábrica. Faz sentido? Nós somos trabalhadores do conhecimento. A gente lida, nosso insumo é o conhecimento, a informação. E olha que interessante, a gente, por mais que trabalhe com projetos de TI, software, a gente ainda continua a utilizar os mesmos métodos de gestão, de lidar com projetos que a pessoa que lá produz na fábrica. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de falar sobre eficiência e eficácia. Falo sempre isso. Gosto muito de falar sobre isso porque nós desenvolvemos todo o nosso mindset, a nossa mentalidade para eficiência. O que é isso? Vamos lá. O cara que trabalha numa fábrica, ele está preocupado com o quê? Em ser eficiente ou eficaz? Sim. Eficiente. Aquele moço chamado Peter Drucker, ele definiu de uma maneira muito simples o que é eficiência e eficácia. Eficiência é fazer a coisa do jeito certo. Então o cara está lá na fábrica e ele faz o quê? Ele sabe que ele tem que construir o quê? Um carro. Ele tem que ser rápido, usar as melhores ferramentas para quê? Para produzir cada vez mais peças, carros. Então o objetivo dele é volume.
Então é diferente, eficiência. Vocês acham que no trabalho de vocês, de projetos, de TI, especificamente falando de software, tá? É produzir o maior número de funcionalidades? Vocês concordam comigo que muitas das vezes, quando a gente inicia um projeto, a gente não sabe nem o que vai ser aquele projeto? O que vai resultar aquele projeto? Então, a gente tem que ser eficiente. O que a gente persegue como trabalhadores do conhecimento? A eficácia. O que é eficácia? A eficácia não é fazer a coisa do jeito certo, é fazer a coisa certa. Então, a gente persegue descobrir o que realmente precisa ser feito. Esse é o detalhe. E a nossa mentalidade dentro das empresas, ela está toda para a eficiência. E a gente podia citar aqui vários elementos, várias práticas corporativas que mostram isso. Mas basta a gente se ater a isso. Basta a gente pensar no seguinte: todos vocês, claro que a gente tem que ser eficiente, tá? Ninguém está dizendo que não precisa ser eficiente, não é isso. Mas o que a gente persegue, a nossa meta é a eficácia. E quando a gente muda da mentalidade da eficiência para a eficácia, mudam as práticas, mudam as técnicas, muda a nossa forma de pensar. Tá bom? É por isso que esse carinha aí, o Vinod Khosla, eu acho que é isso, fundador da SAM, ele diz o seguinte: ninguém vai te pagar para resolver um não problema. Por quê? Porque se você levar um projeto à frente que não resolveu o problema do cliente, você acha que alguém vai te pagar? Pode até te pagar, né? Mas tem que ter um limite. Bem, lembra dessa tríplice restrição? Lembra, né? Aí a gente aprendeu lá, quando estudou projeto, que a gente lida com a tríplice restrição. Que adianta se entregar um projeto que não tem qualidade? O que é qualidade? Me ajuda, vai lá. Como é que você definiria qualidade? Está ligado ao quê? Pessoal da engenharia software, a gente fala bastante sobre isso. O que é qualidade? Está ligado ao quê? A expectativa do cliente sobre alguma coisa, certo? Se você vai lá no McDonald's e eles te dão aquele sanduíche, e aí você compara, né, com cartaz, já fez isso? É medonho, né? O diferente é outro sanduíche. É versão 3.15, né? Então, assim, você compara, você vê na expectativa, tá lá o sanduíche bonitão, né? Big Mac, né? Agora tem os maiores lá. Tem os maiores, né? Um Big Mac lá de 2 andares, né? 2 alfaces, aquele molho especial, assim, pizza, por aí vai, como gergelim. É isso aí. A gente não sai, né? Não sai da noite. Enfim. Aí você pega o teu sanduíche, o que acontece? Cara, não é nada disso. O que você acaba dizendo? Pô, tá porcaria essa qualidade desse McDonald's, hein? Então, a qualidade tá associada ao quê? A nossa expectativa ao produto ali, né? Legal. Aí a gente falou o seguinte: poxa, a gente evoluiu. Custo, tempo, escopo, qualidade. Aí eu te pergunto, adianta você entregar um projeto com custo, tempo, escopo previsto, atendendo uma qualidade, mas não entregando o valor? Não adianta, né? Se você não entrega o valor, aquilo que o teu cliente espera como benefício para o negócio dele, não adianta, tá? Então a gente, só para resumir, a gente continua com a tríplice restrição, prazo, custo e escopo, não pode deixar de ter qualidade. E aí, a pergunta é: como que a análise de negócio pode ajudar a cada um de nós, no dia a dia, a fazer justamente isso? Só um adendo aqui. A gente, daqui a pouquinho, vai abrir para perguntas e respostas. Eu gosto de falar menos. E depois a gente pergunta mesmo, tá, gente? Como que é isso? Como que é aquilo? Eu gosto muito da participação de vocês. É isso que enriquece uma palestra, tá? Como que a análise de negócios pode ajudar a gente? Vamos ver? Olha só.
através de um mindset. Então, a análise de negócios não é só identificar necessidades e recomendar soluções. O que é um mindset? Uma maneira de pensar, um conjunto de crenças, um conjunto de princípios e valores. Valor é aquilo que é importante para você e que guia o teu julgamento, as tuas decisões. Por exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma decisão de emprego. Só que aí você tem que trabalhar de domingo a domingo, de madrugada, e aí um dos teus valores é a família. Aí você fala assim, não, olha só, eu não vou poder fazer isso porque senão eu vou comprometer minha família, não vou conseguir dar atenção aos meus filhos, minha esposa. Então você faz um julgamento baseado nos teus valores. O analista de negócios, ele também tem um conjunto de princípios, valores e uma mentalidade diferente, que é essa aqui, ó. Ele sabe que o trabalho dele é o quê? Ele identifica a necessidade do negócio, aquilo que realmente precisa ser satisfeito. E quando ele identifica essa necessidade, é isso que vai guiar todo o trabalho dele. Todo. E não é incomum de você ver um analista de negócio que fala assim, eu estou aqui só capturando requisito. Meu Deus. Né? Meu Deus. Você tem que entregar valor. Entregar valor significa, em termos práticos, identificar o que precisa ser resolvido. Porque, olha só, gente, alguém aqui, todo mundo aqui, possivelmente, é da área de TI ou está ligado a TI. O cliente de você, o seu cliente, compra o seu projeto. Na verdade, ninguém compra o projeto, né? O cliente compra o resultado do projeto. Quando ele paga você para fazer o software, esse cliente, ele paga para ter o valor, os benefícios que aquele software vai te entregar. E você precisa entender isso. 2, colaboração. A gente fez, na manhã de hoje, um workshop muito interessante, onde a gente criou 2 cenários, onde você tinha os implementadores, o pessoal que codifica, que cria a solução, tá? Tinha o pessoal que fazia o papel de entendedor das necessidades, analista de negócio. E eu fiz o papel do cliente. No primeiro cenário, eu restringi o contato entre essas 3 pessoas. No segundo cenário, o que eu fiz? Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto? E nos 2 cenários, todos os times tinham um desafio para cumprir. A gente brincou com Lego. A gente utilizou peças de Lego. Tinha uma imagem, tinha um carro, um avião, que cada um precisava construir. Enquanto os 2 cenários, no primeiro, cada um do seu lado, ou no terceiro, ou no segundo, onde todo mundo trabalhava junto, um do lado do outro. Em qual cenário vocês acham que a solução foi entregue, foi construída, atendeu ou entregou o valor que o cliente esperava? Na segunda? Na segunda? Óbvio. Porque a gente tem a colaboração das pessoas, a gente trabalha estreitamente, e a gente sabe que a melhor forma de comunicação, ela é face a face, é quando você conversa ali, lado a lado, né? com o teu cliente, com o desenvolvedor. Você tem que iterar. O que é iterar? Da mesma maneira como há anos atrás se planejava a estratégia da empresa de 5 em 5 anos, não era incomum você ter um projeto de TI, eu lembro bem disso, em que o cara planejava 3 meses, pegava os requisitos, codificava 7, 8 meses, testava, aí no final de 1 ano e meio, 2 anos, fazia entrega. Está aqui, ó. Está aqui a solução. E aí o que acontecia no final das contas? O que o cliente dizia? Não era bem isso que eu queria, não. Triste, né? Escutar isso. Depois de queimar todo o orçamento, todo o budget. Então a gente itera. Iterar significa, repetidamente, você validar se aquilo que o cliente diz quer é realmente aquilo que ele quer. Por que isso? Quando você senta do lado do teu cliente e pergunta para ele o que ele quer, vê se acontece isso. Ele chega lá, fantástico, hein? Peraí, ele abre a gaveta, olha, tá aqui os requisitos,
Pega aí, muito bom, muito obrigado, hein? Tchau. O que acontece quando você senta com o teu cliente e pergunta para ele, faz aquela maldita pergunta, né? Que eu tanto odeio, o que você precisa, né? O que você quer? Como se ele soubesse, né? Mal sabe se resolver, vai saber o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. E se você estivesse lá do outro lado, você também não saberia. O cliente, ele é um especialista no problema dele. O cliente é especialista no problema dele. E você, uma analista de negócios, faz o quê? Entende o problema dele e recomenda o quê? Soluções. Mas quem entende do problema é ele. Ele sabe onde o calo aperta. Ele sabe o seguinte, ó, estou usando um negócio aqui que está lento. Ó, está criando aqui um gargalo no meu processo. Não está legal. Isso ele sabe. Ele é cliente especialista no problema dele. Ele sabe como ninguém. E você precisa entender esse problema, entender a dor, para entregar a melhor solução. Simplificar significa o quê? Significa que com os recursos necessários e suficientes, você entrega a solução, nem mais nem menos. É você identificar se existe, ou se você está consumindo recurso a mais e não utilizá-lo. Considerar o contexto. Não adianta nada você entregar uma solução e nessa solução você vai encontrar os desafios. Qual é o maior desafio que vocês têm encontrado hoje ao entregar um projeto de TI? Quem? Pessoas. Malditos? Não fala assim não. São os nossos amados usuários, clientes. Não é? E a gente lida com eles. Tem gente que diz, né? Infelizmente. E a gente precisa considerar o contexto. As pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. E a gente tem técnicas e ferramentas para poder entregar ou lidar com elas. Decidir sabiamente significa, sabe fazer o quê? É ser eficaz. É identificar continuamente aquilo que precisa ser feito. Só que tem uma má notícia para vocês. Identificar o que realmente precisa ser feito não é um passe de mágica. Você não bate a varinha mágica e descobre milagrosamente. Na verdade, você trabalha de uma forma onde você está todos os dias validando aquilo que o teu cliente diz. E é por isso que a gente começa a chamar isso que o nosso cliente fornece para a gente de hipóteses. Ou seja, aquilo que ele diz que precisa, acho que a gente vai ver quando é que ele realmente, se ele realmente precisa. E quando a gente descobre que aquilo que ele te entregou funciona ou não funciona? É quando você bota na mão dele, funcionando o código, né? É claro, a gente tem ferramentas para validar essas hipóteses até antes de botar código, né, de codificar. Refletir e adaptar significa você pensar, trabalhar o teu trabalho de criar aquela solução. E a gente também tem técnicas e ferramentas. O que são essas técnicas e ferramentas? Vamos lá. Só algumas. A gente tem, eu peguei as mais famosas aqui, eu botei as mais famosas, porque todo mundo conhece, todo mundo vai reconhecer, mas a gente tem listado umas 44 técnicas e ferramentas para ajudar a gente a identificar o que realmente precisa ser feito e o que realmente o cliente precisa. Então não adianta, é claro, só a gente se concentrar em técnica e ferramenta. Tem que ter um mindset, tem que ter conhecimento do negócio, tem que conhecer, obviamente, o problema, tem que ter um conhecimento vasto, onde a gente se aprofunda em entender o problema do cliente. O que é o mapa de empatia? O mapa de empatia, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a entender o bicho grilo chamado cliente. Esse cara que vai comprar a solução, que paga pelo projeto, e ajuda a gente a entender também quem vai usar. E eu sempre falo o seguinte, né? O ser humano, ele tem duas grandes forças motivadoras. Quais são elas? A fuga da dor e a ida para o prazer. Qual que é mais forte? Ida para o prazer? Não. Fuga da dor. É a gente fugir daquilo que incomoda a gente. É muito mais forte.
Tanto é que se fala tanto, né? Você sai da zona de conforto. Cara, é difícil pra caramba. Por que é difícil? Porque a gente sempre está saindo da dor e indo para aquilo que agrada a gente, aquilo que é bom, aquilo que é confortável. Então, sair da zona de conforto é um desafio. Tá? E aí, para você entender o que você precisa entregar, faz diferença para você entender quem é essa pessoa? Olha, se o cara lá que desenvolveu o site da Avianca entendesse que um idoso lá de 90 anos de idade também compra passagem, ele não botava aquela combo minúscula que acho que nem eu estava conseguindo entender direito. Mas à medida que você entende o teu cliente, aí sim faz a diferença. Uma outra ferramenta que a gente utiliza também é o método A3. Para que esse método A3? O método A3 a gente utiliza para fazer o entendimento mais completo do problema. Tá? A gente entende ali o problema, faz análise do problema, planeja algumas metas que a gente precisa bater, como que a gente vai implementar, quais são os resultados. Uma baita de uma ferramenta, uma técnica. Tá? Eu gosto de usar técnica e ferramenta nesse momento de forma intercambiável, tá, gente? Eu sei que é diferente, mas nesse caso aqui eu uso dessa maneira. A gente tem o Proto Canvas, que é um canvas de produto, onde a gente coloca e identifica aquilo que precisa ser criado. Em algumas empresas, eu de tanto fazer consultoria, de dar treinamento, a gente repara uma coisa, né? Existe um isolamento entre os papéis muito forte. O clube do analista de requisitos, né, que eu já escrevi o artigo que vai morrer, né? Não sei se alguém já leu aqui. Não? Ninguém leu? Depois eu mando para vocês. A morte do analista de requisitos. Mas enfim, tem um porquê, tá? Tem um porquê, e é um porquê fundamental. Nesse trabalho aqui, a gente usa uma coisa chamada irradiadores de informação. É você pregar na parede aquilo que vai ser construído. Ninguém precisa de acesso como no computador. Não, aquilo que está na parede, está todo mundo tendo acesso. E teve um case muito interessante recentemente de irradiadores da informação na Petrobras, onde eles tiveram uma série de resultados fantásticos por utilizar esses irradiadores de informação. E o Proto Canvas é um desses irradiadores de informação, onde você torna claro para o teu time aquilo que você está construindo, aquilo que o teu projeto vai entregar. Tem umas divisões, tem uns detalhes aqui que a gente não vai entrar em detalhes. O que é uma proposição de valor? É aquilo que o teu projeto, que vai criar um produto, um software, se propõe a entregar de benefício para o cliente. O cliente, ele, como a gente falou, ele não compra o projeto, ele compra os benefícios do teu projeto. E quando a gente utiliza o Canvas de proposição de valor, sabe o que a gente entende? A gente entende o seguinte, que a gente precisa criar valor aos olhos de um cliente. E aqui, ó, é um exemplo de um Canvas de proposição de valor de uma prancha de skate acoplada em um carrinho de bebê. Vou resumir para vocês isso aqui. Alguém que já teve 2 filhos pequenos ao mesmo tempo, teve, né? 1, 2, 3, sabe do inferno que é passear, né? Principalmente as mães, né? Porque tem um que está no carrinho e o outro que está puxando para ir para a rua, ele quer ir para frente, não é? Pois é. Como é que você resolve isso? Tem uma empresa americana que criou um carrinho, uma prancha de skate. Enquanto está carregando a criança, o outro está lá andando no skate acoplado. Bem legal. Bem bacana a solução. Peraí que eu não botei aqui a foto para mostrar para vocês. E olha só, a primeira coisa que você faz para usar o Canvas de valor é você entender o teu cliente. O que é isso? Quando você tenta entender o teu cliente, primeiro o que você entende ali, ó? As dores dele. Quais as dores de uma mãe que tem 2 filhos, em que um está de carrinho e o outro quer passear? Tá ali, ó. Estresse, tensão, o filho sumir ou ser roubado.
Aqui vocês não têm esse problema, mas lá no Rio, né, você não pode nem virar para o lado. Mas enfim. Tarefas do cliente. O que o cliente faz no dia a dia? Está ali, ó, passear no shopping e comprar pão. Depois tem os ganhos. O que o cliente quer ter? Ele quer ter uma vida tranquila. Ele quer ir para o shopping com o filho no carrinho e com o outro filho e passear e ter tranquilidade. E o passeio não virar uma dor de cabeça, não virar um inferno. É isso que a mãe quer. Ou o pai, né? Geralmente é o pai, né? Que mais atencioso, né? Nem sabe o que é, né? Esse é o cliente. Aí a gente tem aqui, ou cria várias propostas de valor. Você tem os criadores de ganho, você bota ali um produto, ó, prancha, skate acoplável. E aí você tem os analgésicos. O que é um analgésico? É aquilo que alivia a dor. Então você tem ali, ter os filhos à vista, ter o controle da situação, ser visto como um bom pai. É desenho. Então, tá ali a criança de carrinho, o outro tá ali brincando na prancha acoplada ao carrinho. E aí você tem os criadores de ganho. Diversão para o filho maior, ser descolado do pai, no caso. Passeio agradável. E aí você começa a mapear cada criador de ganho para os ganhos, para identificar se essa solução ajuda você a criar os ganhos que o cliente espera, tem como expectativa. Lembra que a gente falou de qualidade? Que um dos elementos que a gente precisa entregar é qualidade. E os analgésicos é o quê? É satisfazer cada uma das dores. A gente também tem, só para a gente fechar essa parte de ferramenta, um mapa de impacto. O que é um mapa de impacto? O mapa de impacto é muito parecido com o mapa mental. Para quem já usou, ele ajuda a gente a fazer o seguinte: a identificar requisitos, necessidades contextualizadas a uma necessidade do negócio. É diferente de falar como o americano fala, shopping list, que é você chegar para o teu cliente e falar o seguinte: olha só, o que você quer? Aí anota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no caso do mapa de impacto, tudo gira em torno, sabe do quê? De uma necessidade do negócio. Então aqui tem um exemplo de uma empresa de game. Ó, ela tem uma necessidade: aumentar aquele jogo para 1 milhão de jogadores, players. Qual o segundo passo? É você entender o seguinte: quem pode ajudar ou atrapalhar a cumprir essa meta? Então tá ali, ó, tem os próprios jogadores, tem o pessoal que faz propaganda, tem os colaboradores. Depois, para cada um deles, como é que cada um deles pode ajudar a gente a cumprir a meta do negócio? Porque ninguém... Quando você cria um software, concorda comigo que ninguém compra um software só para dizer que tem? Pô, eu comprei um RP daqueles. Ó, show. Você compra para resolver um problema, gente. Todo mundo sabe disso, né? Então, se tudo gira em torno de uma meta do negócio, por que você, quando não vai entender as necessidades do cliente, você não mapeia de cara a meta que precisa ser batida? Aí depois que você identifica o que cada um pode fazer, aí sim, o que cada um pode fazer, você então faz o quê? Você identifica como é que você vai criar a solução. E sabe o que acontece quando você usa essa ferramenta? Geralmente, a gente gera muito menos software. Tomara que o pessoal da fábrica de software não escute. Entendeu? Gera menos software. Precisa gerar menos software. Porque a gente tem outras maneiras de resolver o problema. Mexer em processo, criar um processo, dar um treinamento. São soluções. Tá bom? Então essa é uma baita de uma ferramenta. Enfim, só para a gente resumir, então, aquilo que a gente falou aqui nesses 45 minutos. Todos nós, de acordo com aquele moço chamado Peter Drucker, somos gestores. Tenhamos essa posição ou não. Porque a gente lida com uma série de decisões no nosso dia a dia. E como gestores e trabalhadores do conhecimento, a gente persegue, a nossa meta é a eficácia.
é descobrir a coisa certa que precisa ser feita. E a análise de negócios, ela nos ajuda a ser o quê? A ser assertivo, a identificar aquilo que realmente precisa ser feito, aquilo que realmente vai colocar na mão do cliente, o cliente vai falar assim, caramba, é exatamente isso o que eu queria. Então, a análise de negócio, através do mindset, das técnicas, das ferramentas, através de um conjunto de competências, ela vai ajudar você, seja por você ter na sua equipe alguém com o papel de analista de negócios ou com a competência em análise de negócios, ela vai te ajudar a ser mais assertivo. E a gente evitar aqueles 65% de insucesso que o mundo todo, não é só aqui não, o mundo todo vem tendo com relação a projetos de TI. Até porque, é aquilo que a gente falou logo no início, né? Ninguém toleraria fazer uma cirurgia com um cirurgião que a cada 10 cirurgias, poxa, 6, 7 vão para o beleléu. Então, a gente precisa tomar essa consciência como profissionais de TI e entender que hoje a gente já tem à mão um ferramental, uma disciplina que ajuda a gente a ser mais assertivo, que ajuda a gente a entregar o que precisa ser entregue. Bem, depois desses quase 50 minutos, eu fico aberto para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida quiser tirar alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a profissão, sobre a disciplina, qualquer dúvida sobre o que a gente acabou de falar aqui. É só falar. Vamos lá. Aqui, ó. Olá, boa noite. Boa noite. O canvas de modelo de negócio. Sobre o modelo de negócio é algo que é importante para quem desenvolve, ou é só a preocupação do lado do cliente? BMC? Uso muito BMC para me dar o pontapé inicial para entender o negócio. Depois do BMC, eu parto para outras ferramentas que me ajudam a aprofundar o negócio. Tá? Mas o BMC eu uso bastante. Muito. Você não colocou ele no seu slide? Uso muito. Bastante mesmo. Tá? Todo mundo sabe o BMC, o Business Model Canvas, conhece. É uma ferramenta muito utilizada para criar modelos de negócio e é muito famoso no mundo das startups, mas ajuda de montão vocês em projetos de TI. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Marcelo, você disse que o gestor o analista de negócio, ele tem que ter um determinado mindset, que esse mindset é um composto de crenças, valores, princípios, que são mais ou menos os mesmos elementos que tem a cultura organizacional. O que fazer quando esse mindset, esses elementos do mindset estão em conflito com a cultura organizacional do cliente? Entendo. É o que mais acontece. Eu estou dando consultoria numa empresa onde a gente fala muito desse mindset e a empresa ela é altamente hierarquizada, ela não permite a colaboração entre as pessoas. Então, a gente fala o seguinte, papel o analista de negócios, ele pode tomar a peito essa responsabilidade e trabalhar isso. Tá? Ele vai conseguir grandes resultados? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Eu já vi times de analistas de negócios em contextos muito hierarquizados, onde tudo era muito departamentalizado, dificilmente ele tinha contato lá com o time da TI, e foi feita uma série de iniciativas em que se teve resultado. Qual é a estratégia para isso? Começa pequeno e mostra pequenas vitórias, as famosas quick wins. Mostrou resultado? Eu duvido que os gestores, que o diretor não vai comprar a tua ideia. Agora, não dá para ficar no bocó. Não, fazer isso é bacana, isso é lindo, isso é maravilhoso. Entrega resultado, no menor que seja. Tá? Eu sou testemunha disso, de que esses pequenos resultados fazem dão um resultado muito grande. Inclusive, tem uma ferramenta chamada Team Builder. Team Sharper,
que ajuda justamente a elencar esses valores e princípios de um time para que ele possa começar a fazer esse trabalho. Time Charter. Então, já formei em TI faz bastante tempo e recentemente eu tenho analisado a formação de TI e a formação, por exemplo, do estudante de Direito, né? Então, envolve aí o judiciário, virar juiz, virar delegado, sei lá. E para essas pessoas, as mudanças não são igual, por exemplo, a área de TI, que uma linguagem de programação muda a cada 6 meses, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria feito outra faculdade. Para evitar essa coisa da... É muita mudança, muita... Uma pessoa forma de direito, daqui 10 anos ela vai prestar um concurso, praticamente é o mesmo conteúdo falando. Porque, olha só, eu tenho uma revista que é Software Magazine. Eu até falei lá com o pessoal. Em 2001, teve um cara, só complementando o que você disse, ele falou o seguinte: o que é software? É tangibilização de conhecimento do negócio. O negócio muda a toda hora. Não muda a toda hora? As pessoas mexem em processo, mexem como que o negócio vai performar, vai atuar, vai rodar. E aí o que acontece? Como o negócio muda e software é tangibilização de conhecimento de negócio, se você for ver o que você tem ali em software, algo que você precisa, que é executado por software para ajudar as pessoas no dia a dia. Então, muda o negócio, muda o software. É dinâmico, né? E por isso que a gente está nesse constante desafio. Eu diria o seguinte, só para a gente, não sei se vai ter mais uma pergunta. A gente hoje vive num mundo onde o pensamento sistêmico está cada vez mais forte, né? E eu diria que, assim, da mesma forma como a agilidade não tem um bom nome, porque na agilidade a gente não quer velocidade, a gente zela pelo quê? Pela direção correta. Por isso que a gente está sempre pegando o quê do cliente? E aí, deu certo? Funciona? É isso que você quer? Que é o que a gente chama de feedback. Bem curto, né? A gente abrevia muito isso. Ciclos curtos de feedback. Então, da mesma maneira como a agilidade tem um nome não muito bom, analista de negócios também não tem um nome lá muito bom para o dia a dia, tá? Primeiro porque, poxa, analista tem uma hierarquia, né? E ele conhece o negócio, tem aquela visão que a gente falou do todo, né? Aquela visão da organização, da sua dinâmica, também não tem um bom nome, tá? Então, por isso que a gente fala o seguinte: em vez de você só focar no papel, começa a reparar no valor da competência. Análise de negócio. Boa noite, meu nome é Thiago. Você acha que um dia esses métodos ou metodologias de mindset irão mudar ou transmutar? Se sim, acha que não devemos ficar presos e dependentes desses métodos, mas sim entendê-los como um todo? Legal, vamos lá. Eu diria o seguinte, eu prefiro, assim como lá nos métodos ágeis, a gente focar em princípios e valores. Esses se aplicam a qualquer contexto. Exemplo, vamos sequestrar um princípio e um valor lá dos métodos ágeis. A gente privilegia contato estreito com as pessoas do que muita documentação, processo. Isso se aplica a qualquer contexto. Da mesma maneira, trazendo isso para a análise de negócio, eu prefiro privilegiar princípios e valores e as práticas, ou seja, as técnicas e ferramentas, eu tenho no meu ciclo de utilidades e uso de acordo com a situação, com a necessidade. Mais uma? Vamos lá. Quando o analista percebe a hora da mudança para não permanecer ou se tornar obsoleto no mercado? Eu acredito que o analista de negócios, ele não para de aprender, né? Ele está sempre procurando entender negócio, está sempre procurando aperfeiçoar suas técnicas e ferramentas. Eu entendo como o grande desafio dele é quando ele se acomoda e acha o seguinte: eu já sei o suficiente, não sou analista, tá? Acho que qualquer profissão, tá? Profissão não, porque não tá bom. Também uso de forma intercambiável. E aí, pessoal, não, mas
Analista de negócios não é profissão, é papel, eu sei. Mas qualquer papel, qualquer profissão, qualquer função, a partir do momento que você fala, sei tudo que eu preciso, você tem um problema. A gente nunca sabe nada, a gente nunca sabe o suficiente, precisa sempre aprender. E muito cuidado com, falo muito isso, com os gurus, né? Não, olha, usa Kanban, você vai resolver todos os problemas da sua vida. Não vai. Não existe bala de prata. E a análise de negócios também não é bala de prata. Ela não vai. Ela é uma abordagem, ela é uma disciplina que vai te ajudar a ser mais assertivo. E aí, você que vai ver como é que você vai fazer a análise de negócios no dia a dia. Tá? Boa noite, meu nome é Eli. Até com uma curiosidade, eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito. Hoje, no mundo de hoje, cada vez mais a gente está, hoje e futuramente, né, sempre softwares self-service, cada vez softwares na cloud, uma oferta de serviço que o negócio pode contratar de maneira fácil, às vezes até sem depender de TI. Então, assim, com essa ótica, o que você vê e como você vê o papel de analista de negócio ou a necessidade do papel de analista de negócio dentro desse contexto que o negócio pode contratar e tem muita opção no mercado hoje? Então, o próprio Babok, ele fala que entre os conhecimentos que você precisa ter, conhecimento de negócio, conhecimento de soluções. E se o analista de negócio ele está trabalhando nesse contexto, ele não faz mais do que obrigação dele em conhecer as possíveis, se ele vai recomendar soluções, ele não faz mais do que obrigação dele de entender esse mundo no qual ele está inserido, de BI, de nuvem. Por exemplo, eu trabalhei num projeto onde o time de desenvolvimento, em 2010, foi lançado em 2006, né? AWS Amazon. Não sei se vocês já escutaram falar, acho que todo mundo já escutou falar isso, né? E eu precisei estudar, eu precisei entender banco de dados não relacional, isso lá atrás, quando começou, banco de dados não relacional, disponibilidade, aquelas máquinas que na Amazon você levanta. Então é fundamental para o analista de negócios não só ter conhecimento do negócio, ter conhecimento do cliente, mas de tecnologias para ele poder apontar a melhor solução. Não tem jeito. Tá? Mas só lembrando, a gente não é super-homem, tá? A gente não é super-homem. Então, a gente tem um foco, mas não é super-homem. Tá? Vamos lá. Marcelo, boa noite. Meu nome é Thiago. Boa noite. Eu fiquei um tempo tentando elaborar uma pergunta efetiva, só que eu não consegui elaborar uma pergunta de verdade, que talvez tenha uma resposta exata. Tá. Eu trabalho numa empresa, a gente está desenvolvendo, já para ter lançado, no caso, é uma rede social que engloba uma cadeia de modelos de negócio voltado à agronegócio, agropecuária. E a gente lida muito com dois extremos hoje lá dentro, na parte de análise, que é o nosso cliente, ele tem um negócio, só que ele não usa a nossa plataforma talvez como negócio e nem sempre. E às vezes a gente fica nessa dúvida entre fazer uma análise do negócio, só que é muito abrangente, algo muito grande, abrange muita pessoa dentro da rede e muitos modelos de negócio, então talvez seria inviável de uma análise de toda a cadeia de negócio. E às vezes a gente cai naquele teste AB do software. O que você teria? Você já teve alguma experiência? Conhece alguma coisa a respeito disso? Pelo que eu entendi da tua pergunta, é assim, até que ponto se deve fazer análise de negócios? Sim, algum direcionamento nessa parte. Entendi. Não tem uma resposta pronta, não. Eu não tenho uma resposta pronta, porque isso é caso a caso, tá? Eu precisaria, como analista de negócios, entender melhor o teu cenário, entender melhor o que está acontecendo, contexto, as pessoas, para saber até onde eu preciso ir. Existe uma resposta pronta para isso? Não. Não tem uma resposta pronta, sendo muito franco contigo. Tá? Tudo bom, Marcelo? Análise de negócio não é uma profissão nova, mas a cada dia tem se tornado muito importante, né? Eu queria saber se nos grandes centros, como você citou, Rio e São Paulo, ela já tem essa conotação de importância. Essa seria a primeira pergunta.
para completar a segunda pergunta, você falou do artigo do fim do analista de requisito, né? Eu queria que você pudesse dar uma palhinha, por que vai terminar, por que está acabando essa função também tão importante. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o analista de negócios, o papel. O que a gente tem visto, a importância... Primeira coisa, a gente não está falando de um papel novo. Tá? Algumas pessoas, se você for pesquisar, algumas pessoas vai remontar a origem do analista de negócios numa coisa chamada analista de OIM, meus pais me contaram, e outros profissionais. Não tem um momento claro de, agora virou analista de negócios. Tá? E se arriscar a dizer isso é complicado. O que a gente repara é que é o seguinte, do BOC 3 para do BOC 2 para o BOC 3, a gente teve uma redefinição da disciplina, embora o papel não seja novo, a gente está percebendo uma importância grande em função de alta contratação desse profissional. Por exemplo, lá em Brasília, uma série de empresas do poder público contratando analistas de negócio, pedindo conhecimentos de BABOC, de análise de negócios, tá? E nos grandes centros, Brasília é um deles, né? Rio, São Paulo, contratando. E não só em grandes empresas no sentido de muitos funcionários, mas até pequenas empresas, tá? Empresa de 10, 15, com alguém fazendo análise de negócios. Então a gente repara que essa importância ela está crescendo não só porque tem alguém falando que a análise de negócio é importante, mas porque as empresas estão realmente contratando. Segundo, o analista de requisitos, por que eu fiz o artigo, né? E teve gente até que xingou, né? A gente mal educado, ódio no coração, né? O que acontece, gente? Olha só, a gente não está falando da morte do trabalho de elicitar requisitos. A gente está falando de uma morte futura do papel do analista de requisitos. Por que isso? Nos Estados Unidos, os métodos ágeis já são mainstream. Tá? Eles já são mainstream, ou seja, já é corriqueiro. Já tem mais empresas usando Scrum, XP, Crystal, Kanban, do que trabalho tradicional. Tá bom? E o que acontece? Nesse contexto, o analista de requisitos, ele não existe. Esse trabalho de entender, de capturar requisitos, ele é feito por outros profissionais, continua tendo a importância, e a gente até que botou lá, mas peraí, a gente tem que entender os requisitos. Claro que tem, mas esse trabalho agora é feito por outras pessoas. O papel do analista de requisitos, ele é uma consequência do modelo tradicional. Se a gente for reparar, for remontar a história desses diferentes papéis, a gente vai ver que o papel do analista de requisitos está muito ligado àquele contexto onde a gente tinha a engenharia de requisitos como uma fase no desenvolvimento do produto. Porém, a gente entende que a descoberta, validação de requisitos, nesse novo contexto, não é mais uma fase, mas sim algo que acontece do início ao fim de um projeto de software. Por isso que, se a gente está mudando o viés, está mudando esse cenário, esse papel vai morrer em breve. Por isso que eu falo, seja analista de negócio. Legal. Já usou User Story Mapping? Uma técnica do Jeff Patton? Não. Legal. Hoje, a gente experimentou, tanto hoje quanto fazendo propaganda. Agora fazendo propaganda. O curso de requisitos ágeis, fazendo propaganda, tem que fazer. A gente usa uma técnica chamada User Story Mapping. E nessa técnica do User Story Mapping, um dos últimos passos é você definir o teu MVP. Um sério candidato a facilitar o processo de, dentro desse workshop, de captura dos requisitos, de criar uma visão do todo e fatiar em entregas, é o analista de
de negócios. Ele ajuda a botar desenvolvedor sênior e cliente na mesma sala para fazer a licitação desse trabalho. E depois, isso no momento inicial. E depois ele ajuda o time a validar as user stories, que ele encara aquilo ali como hipótese e não como uma verdade incontestável. Tá? Então, para mim, o analista de negócios desde o início tem grande valor apoiando o time a validar sobre a ótica do negócio. Tá? E eu não só acredito, mas é o que eu tenho visto na prática, nas empresas. Tá? Obrigado. Nada. Para? Legal. Portas de entrada para ser analista de negócios. Então, vamos lá. Quem é que mais contrata analista de negócios no mercado de TI? Eu diria que tem 2 grandes mercados. Tá? E com isso, você tem um conjunto de habilidades que você pode apontar. No contexto da TI, você tem que saber trabalhar lá com os requisitos. Então já aprende logo a trabalhar com requisitos ágeis. Porque é para onde o mundo está indo. Tá? Então, para ser analista de negócios e pontapé inicial nessa profissão, trabalhar com requisitos. Pelo amor de Deus, ser analista de negócio é muito mais do que isso. Tá bom? É muito mais do que isso. Mas é o pontapé inicial. A outra segmento, mas a outra porta de entrada é trabalhar com processos de negócio. Mapeamento, modelagem, melhoria de processos de negócio. Aí o que você precisa aprender? Se lá é requisitos, aqui você precisa BPMN, anotação, precisa saber elicitar, não requisitos, mas ali processo de negócio. Tá? São 2 mega portas de entrada para a profissão. É isso. É quem mais contrata. Tá bom? Manda. Qual que é o perfil do profissional do analista de negócio, as habilidades, competências que ele tem que ter para trabalhar com diversas áreas? Legal. Ele tem o seguinte, não é super-homem, novamente. Tem várias competências e habilidades. Eu diria que tem as fundamentais. Tá? Tem que gostar de resolver problema. Então, se você falar, tem problema, cara, tem que resolver, você não vai ser um bom analista de negócio. Tem que ter paciência, porque você vai ter que investigar a fundo as coisas, os problemas, o porquê. A gente é um constante inconformado com o status quo. A gente está sempre querendo saber o porquê das coisas e melhorar as coisas. Acho que, de uma forma bem simplória, é isso. Pessoal, muito obrigado. Sem dúvida, foi muito bom, abrangeu bastante o tema, foi muito bacana mesmo, com toda a experiência que ele teve, ele conseguiu passar tudo que a gente precisava ouvir realmente. Então eu acho que valeu a pena o investimento e ter revisto aqui também vários colegas que trabalham junto, foi muito bacana, gostei bastante. A palestra para mim foi de grande proveito, né? Uma excelente oportunidade na nossa região, né? Que é uma região muito carente desse tipo de informação. E para mim, como analista de negócios, é importante porque, igual o exemplo que ele deu, de não ser apenas um garçom de luxo, né? Você ter a sua opinião crítica, saber buscar o que o cliente precisa realmente, né? O que você vai entregar de valor para o seu cliente. Então você tem que ter o seu pensamento crítico e não ser simplesmente um anotador de pedidos. Sim, a palestra foi bem interessante. Eu nunca tinha visto um evento como esse aqui em Franca. Não é normal ter esse tipo de evento.
Existem alguns outros, mas esse realmente surpreendeu, agregou bastante para tratar de um assunto tão importante como a análise de negócio. Achei ótimo, Simone. Eu, como professora da área de negócios, incentivo muito os meninos a entenderem a minha área, né? Eu sempre digo para o pessoal de computação, que são os meus alunos, né? Meninos, não adianta vocês se envolverem apenas com a parte técnica. A área de gestão, a área de negócios é fundamental para a área de vocês, né? Se vocês não conseguem entender o que o cliente precisa, vocês não conseguem desenvolver um bom produto, um bom serviço. O principal ponto, eu acho que é como lidar com o cliente. É saber escutar, saber a dor dele que ele tem, o que ele sente de fato. É separar o que ele pede do que ele realmente precisa. Acho que é a mensagem principal da palestra como um todo. Superou. Eu gostei bastante porque a região aqui, Franca, carece muito de palestras com esse nível aí de qualidade e um tema tão importante como é análise de negócio. Muitas empresas da área de TI, com o pessoal saindo da faculdade, que tem um conhecimento mais teórico, então trazer um profissional de renome, com experiência de mercado, para trazer técnicas inovadoras que são utilizadas aí em empresas, startups, nível mundial, foi muito válido e tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito. Certamente o Canvas, acho que é uma ferramenta poderosíssima que a gente pode usar para fazer análise de negócios no dia a dia e para um cliente novo, ou talvez para um cliente já existente que a gente tenha problemas e dificuldades. Acho que o Canvas é uma ferramenta bem legal. Achei muito rica a experiência de participar da primeira Ed Conference. Eu fui um privilegiado de participar da primeira edição, né? E especialmente aqui em Franca. Primeira vez que eu estou aqui em Franca e eu que venho do Rio, fazer um evento já é difícil. Um evento numa sexta-feira à noite, onde a gente praticamente está saindo 11 horas da noite, é mais desafiador ainda. E aí quando a gente faz uma palestra, tem uma interação muito boa das pessoas, tem uma participação de pessoas desde quem está entrando na faculdade a quem já é professor. E essa troca foi muito rica, foi muito boa, foi muita energia bacana aqui na Ed Conference. Eu achei muito legal porque o Marcelo ele conseguiu, em poucas palavras, cativar muito o público e a gente viu no final que a gente viu pessoas que são estagiários em TI perguntando, professores universitários perguntando, profissionais de TI fazendo perguntas pertinentes e colocando desafios para ele. Então achei muito bacana, foi muito válido para a nossa cidade receber o Marcelo e ter um evento desse. E esse será o primeiro de vários. Se Deus quiser, vamos fazer muitos mais pela frente. Bom, eu acho que como um primeiro evento da empresa foi um sucesso tremendo, né? É óbvio que a gente tem alguns pontos a ajustar, sempre vão existir, mas a contabilidade final é extremamente lucrativa. Foi muito bom, né? Foi muito positivo esse evento e por ser um primeiro, por nunca termos feito um evento, né, conseguimos trazer uma pessoa como o Marcelo e correu assim maravilhoso. Foi fantástico o evento, acho que a gente está no caminho certo.